E chegamos ao nosso último passo da trilha do orçamento. Passo 13, o fechamento do orçamento. Finalizado o desbalanceamento, visto no passo anterior, a gente finaliza as etapas de cálculo do orçamento. Mas ele ainda não está finalizado. O orçamento não é uma lista ou uma planilha de quantidades e preços. É uma atividade técnica e precisa ser desenvolvida e apresentada como tal. Mas antes é importante gerar uma informação muito valiosa e uma poderosa ferramenta de gestão, a curva ABC. A curva ABC é uma lista organizada, em ordem decrescente, dos insumos constantes do orçamento, contendo as quantidades e os custos totais. Assim é possível definir as estratégias mais adequadas para compra, contratação, gestão de custos, estudo de viabilidade de equipamentos e sistemas construtivos. É uma ferramenta muito poderosa. Após a elaboração da curva ABC, agora sim, a gente pode realizar o fechamento do orçamento, reunindo de forma organizada e estruturada os seguintes documentos e informações que foram utilizados na elaboração do orçamento. O memorial descritivo do orçamento. Então você vai produzir um memorial descritivo do orçamento. E o que é esse memorial descritivo? É toda a base conceitual e de dados e informações que foram utilizadas para produzir aquele orçamento. Como, por exemplo, a relação de todos os documentos que foram utilizados, com as suas referências completas, emissão, revisão, elaborador, todos os dados que tiverem ali, o código do arquivo, todas as informações que você possa referenciar sem nenhum tipo de dúvida qual foi o documento que foi utilizado. Outros critérios de levantamento utilizados e as suas fontes. É importante você referenciar no teu memorial quais foram os critérios utilizados. Se teve desconto de vão, se não teve, se teve consideração de faixa, o que você adotou, que tipo de empolamento, sobreconsumo, desperdício, tudo tem que estar ali, para que na hora que o orçamento for utilizado para condução da obra, as compras e contratações e os critérios que vão ser utilizados para as negociações sejam os mesmos. Senão não adianta você fazer um orçamento com uma premissa e depois contratar com outra. Pode usar a referência que você quiser, pode usar qualquer fonte oficial, pode usar a TCPO, pode usar a SINAP, pode usar o caderno de encargos do setor que você está atendendo, ou você utilizar como referência, qualquer um, desde que na contratação e na execução use o mesmo. Tem que usar o mesmo dos dois lados. Então, por isso é importante o seu documento de técnico do orçamento conter essa informação. Senão você está negligenciando aquilo e depois quem for fazer a contratação vai dizer, mas não sabia, essa informação não tinha, ninguém falou, para mim é claro que eu pego da fonte A, B ou C. Então isso precisa estar claro. As considerações sobre os prazos e as atividades acessórias. As informações têm que estar claras ali quando que foram considerados as datas e os prazos. Quando que entra equipamento, quando que disponibiliza equipamento, quais foram as sequências das atividades, quanto é que é a mobilização de canteiro, desmobilização de canteiro, tem algum reposicionamento durante a execução da obra, tudo isso tem que estar considerado ali. E as considerações sobre atividades acessórias, equipamentos, serviços de apoio, tudo aquilo que a gente já tratou, o que está considerado ali. Por quê? De novo, quando for na parte de execução, é importante saber se eu estou fazendo uma comparação direta de metro quadrado de alvenaria com alvenaria, mas no meu orçamento eu tenho outros valores ou outros preços e outros componentes que eu preciso somar ali para poder chegar ao mesmo preço de mercado que, por exemplo, já contempla um conjunto de serviços de apoio, como descarga de material, algum tipo de arremate, colocação de verga, por exemplo. Então você precisa fazer essa composição. Então precisa estar claro no orçamento quais foram as considerações. É importante também esse memorial conter os e-mails e quaisquer outros documentos que contenham as informações adicionais que foram solicitados nesse processo de orçamentação. É comum quem participar de algum tipo de concorrência, de tomada de preço, surgirem dúvidas ao longo desse prazo aí de elaboração do orçamento e o contato com o possível contratante ser via e-mail. Eu não entendi exatamente, no projeto está faltando uma especificação, ou está dando uma incompatibilidade da prancha de um projeto com outro, qual informação que eu considero, qual dado que está válido. Então essas dúvidas costumam acontecer e as respostas vêm por e-mail ou algum tipo de referência. Então essas informações precisam estar dentro do memorial descritivo, para saber por que foi adotado aquele dado ou aquele parâmetro que foi utilizado no orçamento. Então o memorial descritivo é importante para conter todos esses dados.
Outro documento importante conter nesse fechamento do orçamento é o relatório da visita. Aquela visita técnica, lá no primeiro trecho da trilha, onde a gente viu nos passos iniciais, o relatório da visita técnica, com todas as observações, fotos e demais dados que foram levantados. Por quê? Desde o momento que foi feita a visita até o início da obra, pode haver alguma alteração lá no local da obra. E isso tem um impacto direto no teu orçamento. Imagina que você fez uma vistoria prévia, o terreno estava lá limpo, você construiu uma casa. E aí você, 2 meses depois, fechou o orçamento. Quando chegou lá, aquilo tinha virado um lixão. Todo mundo começou a jogar entulho lá dentro e você ia ter um gasto adicional para a retirada daquele entulho. Então isso não está previsto. Como é que você mostra que isso não está previsto no teu orçamento? Com as fotos do relatório da época da vistoria, que essa condição não é a mesma da época da vistoria. Então isso é um serviço adicional, por exemplo, que vai ter que ser considerado. Só consegue comprovar isso se você tiver a referência da vistoria na data onde ela foi realizada. Outra coisa importante conter nesse fechamento que são as cotações. Todas as cotações e as propostas comerciais que foram recebidas e que embasaram o teu orçamento, aquela tomada de preço, aquela coleta de preço, precisa estar ali para poder saber a referência das empresas, você mostrar, ter uma transparência do processo de cotação, na lisura desse processo, que não tem nenhum tipo de vantagem, interesse, beneficiamento de algum tipo de empresa ou fornecedor. Então as informações todas ali claras. E as propostas comerciais também, contendo os parâmetros, os preços, condições de pagamento, todos os critérios que foram utilizados, para depois também auxiliar na execução da obra. Quem for fazer a compra e a contratação de fato já tem um ponto de partida. Outra informação constar também do fechamento do orçamento é o levantamento dos quantitativos, o memorial de cálculo mesmo, as planilhas, as contas que foram utilizadas, todo o memorial ali, para poder, caso tenha alguma alteração ou dúvida durante a execução da obra, se possa recorrer a esse memorial e verificar se tem alguma alteração, se tem alguma falha, tem alguma dúvida ali, você consegue fazer o rastreio desse processo de levantamento e validar isso. Até para conferir, por exemplo, medição de empreiteiro, verificar quantidades a serem contratadas ou compradas. Alguma alteração de projeto que tenha impacto no orçamento, você consegue identificar ali e fazer essa atualização. Então esse levantamento de quantitativos é importante. A curva ABC, como a gente já falou agora, que é importante elaborar e manter, porque ela é uma ferramenta importantíssima para a gestão de custo e para a gestão da obra como um todo, e eu só consigo produzir a curva ABC depois de concluído o meu orçamento, a etapa de cálculo. Por quê? Porque eu preciso das quantidades, eu preciso dos serviços, eu preciso dos preços. Então, sem isso, eu não consigo fazer a curva ABC. Então, eu preciso de todo o processo de orçamentação executado para daí sim gerar a curva ABC. E ao final eu tenho a planilha do orçamento de venda. Então, essa planilha do orçamento de venda é a planilha do orçamento executivo, aplicado o BDI, aplicado o desbalanceamento, é isso que eu vou apresentar. Eu posso ter em paralelo a isso, para uma questão interna, uma outra planilha do orçamento executivo, que é aquela que vai para a obra para ser utilizada como ferramenta de gestão, de gerenciamento da obra. Que aí não tem BDI, que não tem o desbalanceamento, que não tem toda a parte relacionada com o aspecto comercial, tem só o aspecto de produção. Então eu tenho essas duas informações, a planilha do orçamento executivo, que é a que vai para a etapa de produção, execução de obra, e eu tenho o fechamento em si da planilha do orçamento de venda. Lembrando que a forma de apresentação dela vai depender de cada caso. Eu mostro ou não mostro a administração central, eu mostro ou não mostro rateio de escritório, eu mostro ou não mostro alguns valores, principalmente relacionados a custos indiretos e despesas. Então eu preciso saber qual é a formatação que eu estou sendo obrigado ou orientado a entregar e se comercialmente eu tenho interesse em apresentar esses valores. Então é muito mais interessante, antes de eu disponibilizar ali quais são os valores meu de administração, os meus custos indiretos, equipamentos e tudo mais, eu fazer essa análise e validar se ele é realmente lá no meu BDI, se eu trouxe ele para dentro do meu BDI ou se eu trago ele para dentro da planilha. Isso fechado agora, eu vou gerar a minha planilha do orçamento de venda. E é muito interessante também um resumo geral, com os dados consolidados. Normalmente, você vai criar um perfil desse teu resumo. Pode ser como um dashboard, pode ser uma tabela com indicadores, pode ser um pouco de cada coisa. Onde você pode ter, por exemplo, dividir o teu orçamento em 2 ou 3 grandes grupos, como por exemplo a parte de infraestrutura, supraestrutura, painéis, revestimentos, instalações e acabamentos. Eu posso ter, ou então, um item para cada
um indicador para cada item de orçamento, e eu posso ter uma análise do peso daquela atividade sobre o valor total do orçamento. Eu posso ter algum tipo de indexação do meu orçamento, como por exemplo com o INCC ou com o CUB. Então eu posso ter vários indicadores aí formatando e gerando esse meu resumo para que seja uma leitura fácil, que eu consiga ter um parâmetro, uma leitura geral de custo total, de repente fazer agora sim um referencial por metro quadrado, por exemplo. Então, um custo por metro quadrado, ele é consequência, ele é a última coisa que é feito, ele não é ponto de partida. Eu não parto de um custo por metro quadrado para achar o valor da obra. Eu acho o valor da obra e aí eu faço a conta por metro quadrado. Porque o valor da obra é consequência, é função de centenas de parâmetros. Então, calculado o valor final da obra, agora sim eu posso tirar um referencial, por exemplo, com metro quadrado. E com metros quadrados, né, ou com áreas diferentes. Eu posso tirar por área construída, posso tirar por área equivalente, posso tirar por área coberta, eu posso tirar por área computável ou não computável, de acordo com parâmetros de prefeitura. Isso vai depender muito da sua forma de trabalho e para que você está utilizando o orçamento. Então, agora sim faz sentido se falar em valor por metro quadrado, porque eu calculei o orçamento da maneira completa e correta e eu faço uma referência, né? Eu crio um indicador em relação a algum tipo de área que seja interessante para você monitorar. Fechado isso tudo, eu tenho o fechamento do meu orçamento. Essa etapa é importante porque o orçamento só tem validade se acompanhado das suas premissas e as informações que deram origem a ele. Ou seja, o escopo e os demais parâmetros precisam ser referenciados para que o orçamento seja retrato de um cenário específico. Isso evita que alterações futuras venham a comprometer o custo da obra pela falta do referencial que foi adotado na orçamentação. Então, se eu não faço essa indicação, se eu não acompanho o meu orçamento com todo esse documental dizendo que aquele orçamento é retrato desse cenário específico, qualquer coisa que acontecer depois, eu não tenho como medir se está dentro ou fora daquele parâmetro. Aí acaba virando um número subjetivo. A probabilidade de você acertar todas as premissas que foram consideradas é realmente baixa. Então, por isso que você vê, às vezes, obras estourando demais. Não é que a obra estourou demais. O orçamento, de repente, foi feito no momento, o projeto evoluiu, alteraram algumas premissas, houve alteração de projeto, teve algum problema durante a obra que impactou no prazo. Então, uma série de questões ali, modificações de especificações, e aí no final você vê se deu a mesma coisa. Então o orçamento ali já não cumpriu o papel, porque o orçamento não é só um número. O número é retrato de um cenário, de um conjunto de informações, que essas informações precisam fazer parte junto com os números. Por exemplo, se o orçamento foi considerado a locação de uma grua por 4 meses, o gestor da obra ele precisa dessa informação para evitar o desalinhamento com o orçamento e o estouro do custo. A mesma coisa vale para a especificação de material, produtividade de mão de obra, rendimento de materiais, logística de canteiro e todo o resto que a gente viu durante esses 13 passos da nossa trilha. E assim, chegamos ao final da nossa trilha do orçamento. E temos pronto o orçamento executivo de venda e o orçamento executivo de produção, da forma correta para uma eficiente gestão da obra e geração de resultado.